Olá, tudo bem? Iremos apresentar agora o nosso trabalho prático de programação Web 1. A dupla é composta por mim, Fábio Augusto e Luana Assis. O site escolhido com o propósito de clonar a interface foi Hacker News. Com a apresentação feita, vamos ao código. A primeira coisa que eu irei comentar é sobre a organização dos arquivos. Nós optamos por deixar as páginas internas do site em uma pasta chamada Pages e as imagens e favicon em outra pasta chamada Assets, finalizando com a página inicial do projeto sendo chamada de index e estando fora de qualquer pasta. Agora eu irei mostrar um pouco da página e do resultado final e das nossas principais mudanças. A principal coisa que a gente quis mudar foi um pouco a header do site. Ela acaba sendo um pouco pequena e os links pequenos não ajudam muito. A gente acaba clicando bastante errado. Então o principal foi aumentar um pouquinho o tamanho da header para não perder aquela cara de Hacker News e colocar todos os links em maiúsculo. Outra mudança foi a gente alinhar esse texto, então a gente colocou tudo seguindo uma mesma linha, de forma que fica tudo uniforme. E outra coisa foi tirar esse link que fica do lado de cada notícia. Considerando que tudo isso aqui seriam links clicáveis, normalmente quando é um link, aparece na esquerda inferior para onde a gente vai redirecionar, sendo desnecessário ter esse link aqui do lado. Essa foi a principal mudança que a gente quis efetuar. Esse é o site original, com todas as informações, e esse foi o site que a gente desenvolveu. De forma bem fiel ao site original. Agora, eu irei falar um pouco sobre o código. Quando a gente para analisar o site, a gente percebe que todas as informações são agrupadas em uma tabela. Porém, a cada nova linha dessa tabela, os desenvolvedores criaram outra tabela para poder estruturar a página. A gente achou que isso ficou um pouco inviável, porque a manutenção se torna mais difícil, gasta mais linhas para o desenvolvimento, acaba sendo mais complicada essa organização em tabela, então a gente optou em seguir uma linha mais simples, trabalhando apenas com uma tabela. Indo para o nosso código, a gente inicia ele com um header, com um head, colocando o TF-8 para caracteres especiais, colocando compatibilidade com o Edge, que é o navegador, a escala para dispositivos mobiles, a gente importa o favicon e o CSS da página. Iniciando o body, a gente cria uma tag center para poder centralizar tudo no meio e cria a nossa tabela principal. Criando a tabela principal, a gente já vai para o body. A primeira linha do body, a gente define ela como o header, ou seja, ela vai conter todo o estilo para header da nossa página, assim como as informações da imagem, da logo do site, os links de acesso que o site permite, como news, past, comments, ask, show, jobs e submit, e o link para a tela de login, com uma subpágina interna que a gente desenvolveu. A última linha a gente optou em deixar como footer, onde também tem os links de acesso, uma frase de efeito do site, um input para filtragem que o site permite essa funcionalidade, e é isso. O principal são as linhas do meio, que seriam as linhas das informações do site. A gente optou em colocar duas tags dos instrutores nela, que seriam um article e um span, para a gente conseguir usar um flexbox para poder estruturar isso como uma coluna e organizar de forma perfeita um em cima do outro, né? E a gente define inicialmente o número dela, ou da linha. Isso aqui é para poder colocar a seta para cima. E aqui seria o título dessa informação e os dados dela. Você pode perceber que fica muito repetitivo colocar isso tudo. Inicialmente a intenção era a gente fazer uma request com JavaScript e colocar esses dados de forma dinâmica, né? Porém, analisando o código aqui pelo navegador, a gente percebe que a request que ele chama para buscar os dados na verdade retorna o HTML inteiro, o que torna esse trabalho de pegar esses dados mais difícil, né? Se tornando inviável em questão do tempo mesmo. No geral, essa é a estrutura do nosso HTML. O CSS está bem simples também. A gente começa com o body, definindo a fonte que a gente quer usar e a fonte family. E a gente fez algumas separações em header, com todos os estilos do header e da tabela, né? Então a gente define o tamanho da tabela,
a cor que a gente quer trabalhar ali, a cor do header. Usando alguns seletores CSS, a gente consegue acessar algumas tags específicas do header. A gente usa o display flex para poder alinhar as coisas, então a gente usa um space between para dar um espaço perfeito entre as coisas, o align item center para poder centralizar tudo no meio. A gente, em alguns momentos, a gente também usa o flex direction column, deixa eu encontrar aqui. Igual, aqui foi no row data que eu comentei para poder deixar um em cima do outro, né? A gente usa um column para poder dar essa organização na vertical. E aí também a gente faz a separação para o footer. No geral, essa foi a nossa organização para o código. Então, agora eu vou apresentar sobre a parte da página de login. A página de login para acessar permanece no mesmo lugar, tanto no site original quanto no nosso. Uma das principais diferenças que a gente pode ver assim que entra é na estilização, ou seja, a gente permaneceu com a mesma estrutura, mas mudamos os elementos de estilo no CSS. A gente usou principalmente as cores padrões da página inicial, então coisas que a gente seguiu da página inicial são a cor de fundo, o laranja, que é característico do Hacker News, então a gente utilizou nos lugares que a gente queria mais chamar a atenção do usuário, ou seja, o título, os botões e também no link de esqueceu a senha. Também mudamos para a mesma fonte, que é a página inicial. Os textos dos formulários a gente colocou a primeira letra maiúscula, o dos botões todas maiúsculas para chamar mais atenção mesmo. E a gente centralizou e deixou os elementos maiores para maior aproveitamento da página. Agora, partindo para a parte do código, a gente pode ver aqui que a página no HTML possui dois formulários diferentes, então a gente fez um formulário específico para login e outro para criação de conta. É válido perceber que a gente colocou tudo dentro de uma mesma div que chama container e cada um dos elementos dentro do formulário também respeita a sua própria div, então cada um dos elementos está separado. Isso a gente fez por organização e também para ser mais fácil de manipular. Aqui, partindo para o CSS, a gente tem as especificações do body, onde a gente coloca as coisas da fonte, que vai valer para todo mundo ali dentro desse espaço. Também tem aqui o container, né, que é aquela div que engloba todos os elementos, os dois formulários e o link. Aqui a gente coloca ele como um display flex para a gente conseguir manipular melhor e centralizar melhor. Para isso a gente colocou essa propriedade, né, flex direction, que a gente colocou ele como column. E isso quer dizer que a gente queria como comparar ele a uma coluna, né? A gente quer alinhar ele, de certa forma, verticalmente. Então, a gente colocou aqui, né, também o Justify Content como center. Aqui no form, a gente colocou que o tamanho dele é de 100%. Também colocamos ele com essa propriedade do Display Flex. E também no centro, alinhando verticalmente. De resto, aqui a gente tem o H1 com as especificações das cores e um espaçamento próprio dele, que a gente decidiu colocar. Aqui tem o espaçamento de margem da div, as especificações do botão, então toda a estilização do botão tá aqui. Aqui também, na tag a gente colocou a estilização dele, então as margens, a cor, e aqui a gente colocou essa característica especial, que quando a gente passa por cima, ele troca de cor.